Bem-vindas ao módulo 8, aula 3. Vamos falar hoje sobre foco. E o que é foco? É o que você precisa para ter sucesso em qualquer área da sua vida. E é um modelo mental e comportamental das pessoas de sucesso. É dizer não para muitas coisas e sim para poucas. Existem muitas boas ideias, mas você precisa saber qual é a ideia certa e ter ações assertivas nessa direção. O poder para ter uma vida incrível e maravilhosa está dentro de você, porém facilmente nos distraímos com muitas coisas. A distração pode ser o seu zap, seus sentimentos e pensamentos, e até mesmo seus problemas. Muitas vezes tem pessoas que têm mais distrações externas e outras têm muitas distrações internas, ficam no diálogo interno, às vezes elas estão focadas lá no passado ou preocupadas com o futuro. E é sobre isso também que a gente vai falar, né? E por que, Larissa, tão facilmente se perde o foco no presente? Muitas vezes é por alguma memória de dor no passado. Seu inconsciente não quer que você gaste energia em algo novo que você nunca fez. Imagina que você está num emprego novo, você já não é mais uma menina de 20 anos, já tem uma certa experiência, e você trocou de emprego ou começou a trabalhar agora. O seu inconsciente, ele vai estar ali de alguma forma falando para você: não faz isso não, isso vai gastar muita energia, talvez não dê certo. Talvez você tenha consciência desse inconsciente falando, mas nem sempre. Pode ser que ele fique ali mascarando. Aí naquele momento ali te dá um sono, você pode ser que você fique meio desanimada e às vezes nem entende por quê e acaba procrastinando aquela tarefa. E isso muitas vezes pode estar acontecendo por ter algo aí no passado. Então, para que serve o passado? A gente precisa aprender. E como é que você sabe se é algo do passado? Fazendo pergunta para você mesmo. Muitas vezes você vai ter que parar assim: caramba, eu tô vendo aqui que eu tô procrastinando, eu não tô conseguindo fazer o que é necessário. E por que eu não tô conseguindo? Aí vai vir uma resposta. Nem sempre é assim, naquele momento que você fez a pergunta vai vir a resposta, porque de alguma forma o seu inconsciente não quer que você saiba. Mas se você pedir para Deus, Deus vai aos poucos te mostrando, né? Então, o passado, a gente precisa conviver com o passado da melhor maneira possível. Na verdade, o passado, como é que a gente tem acesso ao passado? Através das nossas memórias, a nossa memória. E existe a memória positiva e a memória negativa. A memória positiva são lembranças que a gente precisa celebrar e ser grato. Então, é bom que você tenha aí o seu caderno das gratidões. E pode ser que você, todos os dias, você coloque lá 10 gratidões, ou que você já tenha um caderno ali das gratidões, às vezes ali umas 50 gratidões, assim você vê quais as que fazem mais sentido para você, e todo dia você lê elas sentindo, recebendo. E isso vai te ajudar a curar a sua memória, porque muitas vezes a nossa memória está mais no negativo do que no positivo, só que a gente tem tantas coisas a agradecer a Deus, não é mesmo? E a memória negativa, Alice, o que eu faço com ela? A memória negativa serve para você aprender alguma dor no passado, um tempo difícil. O que você aprendeu com ele? Você precisa ressignificar o seu passado, como já falamos, para que isso não paralise a sua ação no presente. Você está lá, você já sabe quais são seus sonhos, já sabe quais são seus objetivos, já sabe o que você vai colocar foco, qual área ali da sua vida que precisa de foco.
Mas aí quando você vai fazer ação, parece que alguma coisa acontece que pode ser que você até comece bem empolgado, animado, mas chega num momento ali que não consegue persistir. Aí vem o desânimo, vem o cansaço, vem uma distração, que pode ser interna, pode ser externa. Às vezes é a comida. Algo acontece que você perde o foco da ação. E aí não tem os resultados que você gostaria, aí vem a frustração. Então, é fazer até dar certo. A gente precisa ser persistente, mas a persistência também é diferente da insistência. Qual a diferença de persistência e insistência? Persistência é você durante um tempo ali, que pode ser uma semana, pode ser um mês, depende aí da tarefa. Você vai se esforçar, você vai fazer todos os dias daquela forma. Só que assim, depois de uma semana não teve resultado nenhum, você precisa pensar, gente, será que eu preciso ajustar isso aqui? Porque não está me dando resultado. Entendeu? Aí Deus, assim, você precisa se conectar com Deus para saber se você precisa repetir mais uma vez, da mesma forma, se muda alguma coisa. Porque não adianta também a gente fazer sempre a mesma coisa e não ter os resultados que a gente quer. Aí é insistência. E a insistência, ela é semelhante à burrice. Então a gente precisa estar sempre ali ajustando as nossas tarefas. E tem que saber também o tempo certo de ajustar, se é tempo de ajustar ou não. Às vezes você não repetiu o suficiente para dar certo. Então você tem que ter esse discernimento. Então, para que serve o passado? O passado é para eu celebrar, ser grato ou para aprender. E para que serve o presente? O presente serve para a gente viver. E no presente a gente precisa agir. Agir de forma correta, gerando comportamentos e hábitos que estão ali caminhando para o nosso propósito, para o nosso objetivo, para os nossos sonhos. Então, o que muda, o que faz a gente realmente mudar, até ressignificar o passado, é o presente. O quanto você vai tendo resultados, pequenos resultados positivos, que vão também curando a sua memória do passado. Só que a gente precisa crer realmente, né? Precisa ter fé, ter foco no presente. E Larissa, o que é o futuro? O futuro é uma projeção. O futuro ele não existe. O futuro existe na nossa cabeça, na nossa mente. Então, o futuro é uma visão. A gente chama de visão positiva do futuro. Por isso que é tão importante a gente fazer o mural da vida extraordinária, que tem a ver com os nossos sonhos, os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente realmente quer para sempre na nossa vida, e também os sonhos específicos, viagens, aquilo que Deus colocar no seu coração, um trabalho que você quer, e uma família que você deseja, entendeu? Porque a gente precisa focar no presente, viver plenamente presente, numa atenção plena, porque tem muitas pessoas que vivem demais no futuro. Quando as pessoas estão muito preocupadas com o futuro, elas vivem em ansiedade, né? Quem se preocupa demais com o futuro tem problema com ansiedade. Quem se apega demais ao passado, alguma dor no passado, que não conseguiu elaborar, ela tem a tendência à depressão. E pessoas também que estão muito agitadas aqui no cotidiano, que não conseguem parar, respirar, se conectar realmente com a família, com Deus, com os seus afazeres mesmo. Se conecte com a sua louça que você tem que ir para lavar. Não fica às vezes pensando em outra coisa. Às vezes a gente precisa estar numa atenção plena fazendo alguma coisa. Porque aquilo também é uma forma de guardar a nossa mente. Porque quando a gente está muito agitado, muito preocupado com o futuro, apegado no passado, e não vive
de forma plena o presente, o nosso cérebro dá bug, né? A gente fica doente. Então a gente precisa, e tem até o que chamam pessoas que são estressadas, chamam bug, né? Eu esqueci o nome agora. Pessoas que trabalham demais, workaholics, elas também têm uma estafa mental, que tem até um nome específico que agora eu esqueci. Mas, enfim, todas essas situações são ruins, né? Então a gente precisa aí ter 70% do nosso tempo focado no presente, 20% no futuro e 10% no passado. Bom, a gente precisa se conectar com o presente, com as ações. A gente precisa realmente ter um planejamento para o futuro. A gente precisa celebrar as vitórias do passado, aprender com o passado também. É isso. É um pouco do que a gente aprendeu, tá? A tarefa de hoje é você pensar aí o que tem te distraído, o que tem te roubado. Tem a ver com o seu passado? Tem a ver com o seu presente? Tem a ver com o seu futuro? Você realmente está mais focado no passado, no presente ou no futuro? Você tem alguma característica aí de depressão, ansiedade, pânico? O estressado de viver muito preocupado na agitação do presente? Então, que você possa pensar sobre isso, né? Porque as nossas ações corretas no presente, elas curam o nosso passado, assim, cura as nossas lembranças, porque quando a nossa memória está curada, a gente tem esperança. A esperança adiada faz adoecer o coração. Então, quando você pensa no passado, você é grato pelo aquilo que você aprendeu, pelas dores. A gente precisa ser grato até pelas dores, porque é a dor que faz a gente mudar, a maioria das vezes. Então, você precisa até agradecer as lutas que você enfrentou no passado. Você precisa pegar o passado e realmente colocar ele de uma forma de caramba, doeu. Ok, mas esse passado não existe mais. Eu me conecto com o presente, eu sou grata. Eu tô aqui visualizando, pega o seu mural da vida extraordinária, visualiza ele, já se sinta realmente, porque isso traz esperança. E quando a gente vive com esperança, realmente a gente atrai, né, o melhor de Deus para nossas vidas. Quando você olhar para o futuro, o seu futuro é de dúvida, você tem dúvida? Ou você tem a plena certeza que Deus vai cumprir o que Ele prometeu? Só que para Ele cumprir o que Ele prometeu depende de você. Quanto você consegue ter disciplina para todos os dias realmente ajustar a sua mente, curar o seu passado, visualizar da forma correta o seu futuro e viver o presente, tá bom? É isso aí, minha gente. Tchau, tchau!